O Vasco tá certo em fazer a nota, em soltar a nota, em pedir o afastamento do árbitro, sabe? Porque, de fato, o Vasco estava bem no jogo. Muito claro que o Léo Jardim estava simulando. A questão, pra mim, é critério. O amarelo vira quando ele percebe, já tem amarelo, vou ter que expulsar. No jogo, assim, que é bastante acalorado, que divide opinião, que é muito bom, mas que tem que ser um debate nosso, mas também um debate institucional. Rapaz, o próprio árbitro vem a público se justificar pela expulsão de Léo Jardim e a mudanças nas decisões da arbitragem no jogo do Flamengo, hein? Simbora pro vídeo. Vamos abordar duas jogadas emblemáticas que ocorreram recentemente no Campeonato Brasileiro, em dois jogos que geraram discussões, protestos e, claro, muita repercussão. A primeira história, a expulsão de Léo Jardim, o goleiro do Vasco, e logo depois, episódio de Bruno Henrique e a polêmica envolvendo o árbitro Ramon Abel, que revisou uma expulsão e tomou uma decisão que deixou todo mundo de boca aberta. É treta. Fiquem ligados que vamos analisar aqui e vou colocar trechos, assim, de cair o queixo. Vamos começar pelo lance que aconteceu entre o Internacional e Vasco da Gama, em que o goleiro Léo Jardim acabou sendo expulso, gerando muita polêmica. A partida terminou empatada em 1-1, mas o que realmente ficou na memória dos torcedores foi a decisão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza de expulsar o goleiro do Vasco. Ele veio a público se pronunciar. A expulsão aconteceu de forma bastante controversa e o motivo: o árbitro alegou que Léo Jardim estava fazendo cera, retardando o reinício do jogo. A situação aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo, o goleiro caiu no gramado após alegar dores e o árbitro já havia lhe aplicado um cartão amarelo aos 24 minutos por retardar a partida. Fala, meu jogador! Se inscreva aí no canal para ajudar a gente a bater a meta dos 1000 inscritos. Se não ajudar, olha só, hein? A gente vai ter que pedir uma expulsão pro árbitro. E aí o jogo vai ficar difícil para todo mundo, não é não? Então já deixa o like e bora para cima da meta. Bora! Segundo a súmula, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza se justificou dizendo que Léo Jardim caiu sem motivo aparente e que foi uma forma desrespeitosa de retardar o reinício do jogo. Ele mencionou ainda que mesmo com a solicitação dele do assistente, o goleiro ficou caído durante todo o processo de substituições, tempo suficiente para ser atendido, mas ele se recusou a receber o atendimento. Abre aspas, após ser advertido anteriormente por retardar o início do jogo, expulsei com o segundo cartão amarelo o senhor Leonardo César Jardim, número 1 da equipe do Vasco da Gama, por de maneira desrespeitosa retardar o reinício de jogo de sua equipe, caindo ao solo sem motivo aparente, relatou o Flávio Rodrigues de Souza. Mesmo sendo solicitado tanto por mim quanto pelo assistente número 1, negou-se a levantar. Ressalto ainda que o mesmo ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido, não o fazendo, acrescentou o árbitro na súmula. Fecha aspas. Em um momento como esse, é claro que surgiram muitos questionamentos. O Vasco ficou indignado e a reação do clube não demorou. Fernando Diniz, o técnico do time, e os jogadores protestaram muito contra a expulsão, classificando a decisão como desastrosa. O clube chegou a divulgar uma nota oficial cobrando explicações da arbitragem, questionando se o erro era fruto de incompetência ou algo mais grave. Na nota, o Vasco expressou sua insatisfação, dizendo que, com decisões como essa, 4 pontos importantes foram tirados do time de maneira direta, e o clube exigiu uma resposta urgente sobre o que estava acontecendo com a arbitragem no Brasil. Será que é só erro ou incompetência? Quando os equívocos da arbitragem se repetem e tiram de forma direta 4 pontos consecutivos do Vasco da Gama. Essa pergunta precisa ser respondida com urgência por quem comanda a arbitragem brasileira. Fecha aspas. Essa situação gerou uma grande reflexão. Até que ponto um goleiro deve ser punido por, entre aspas, cera, em uma partida decisiva? E a arbitragem
realmente consegue distinguir a intenção de um jogador de forma justa? Essa foi a grande polêmica que se formou em torno dessa situação. Agora a gente vai para outro jogo que gerou uma grande repercussão. Flamengo e Atlético Mineiro. A partida foi cheia de emoção, mas também teve seus momentos de fortes debates sobre a arbitragem. Em especial, um lance envolvendo Fausto Vera, jogador do Galo, e Gonzalo Plata, do Flamengo. O jogo estava intenso e no final do primeiro tempo ocorreu uma jogada crucial que envolveu Fausto Vera e Plata. O atacante do Flamengo foi lançado em profundidade e, ao tentar passar pelo volante do Atlético Mineiro, foi derrubado. O árbitro, Ramon Abel, inicialmente marcou a falta e deu o cartão amarelo para Fausto Vera. Mas o que aconteceu depois deixou os jogadores e a torcida perplexos. O VAR, como de costume, foi chamado para revisar o lance. A revisão não era sobre a falta em si, mas sobre uma possível expulsão, já que Fausto Vera era o último homem e a infração poderia ter sido uma oportunidade clara de gol. Aqui entra a parte mais estranha da história. Enquanto o árbitro foi chamado para analisar o lance, ele conversou com Bruno Henrique e Hulk sobre o que pensava em relação à jogada. Segundo Bruno Henrique, o árbitro declarou: se foi dentro da área, é pênalti e cartão amarelo. Se foi falta, é expulsão. Ou seja, o árbitro já tinha um posicionamento claro sobre a situação. Mas, ao revisar o lance no VAR, mudou totalmente a decisão. Ele manteve a falta e o cartão amarelo, contrariando o que havia dito aos jogadores. Essa mudança de decisão gerou um grande desconforto. Bruno Henrique comentou sobre a dificuldade de lidar com uma arbitragem assim, onde há decisões que não se mantêm claras, o que acaba confundindo ainda mais os jogadores dentro de campo. Ele chamou eu, o Hulk, e falou comigo assim: se for dentro da área, é pênalti, cartão amarelo. Se for falta, é expulsão. Ele falou isso comigo com o Hulk. E na hora que ele olha o VAR, ele muda a decisão dele. Então é difícil ficar falando de arbitragem, o tempo todo, milhão nosso time. As faltas que ele dá pro Atlético, pra nós ele não dá. Então a gente tem que jogar mais também, aparecer mais. A oportunidade tá aparecendo, mas a gente não tá deixando de jogar. O mais importante é isso. O próprio jogador, como vimos, mencionou que o árbitro não dava faltas para o Flamengo, que dava para o Atlético Mineiro, o que alimentou ainda mais as reclamações sobre a arbitragem da partida. Isso levanta um questionamento importante sobre a consistência das decisões em campo e a forma como o VAR deve ser utilizado. Até que ponto a revisão das jogadas realmente contribui para uma arbitragem mais justa ou apenas aumenta as incertezas? Chegamos a um ponto muito importante da nossa discussão: o papel da arbitragem no futebol brasileiro. Esses dois casos mostraram decisões que de alguma forma afetaram diretamente os resultados dos jogos e geraram grande polêmica nas redes sociais, nos vestiários, nas arquibancadas. O que fica claro é que a arbitragem, como qualquer parte do futebol, é humana, mas também precisa de mais transparência e consistência para não prejudicar o espetáculo. Como sempre, há muito a ser debatido, mas o que a gente sabe é que, em ambos os casos, os clubes e jogadores ficaram com aquela sensação que muitas vezes as decisões não foram a mais justa. E você, meu jogador, o que acha dessas decisões polêmicas? Acha que a arbitragem está cada vez mais confusa ou apenas mais visível? Deixe sua opinião nos comentários, porque a discussão vai longe. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!